cristão. Então vamos abrir a Bíblia em Gênesis 1, versículo 26, que vai falar sobre como que Deus nos criou. Gênesis 1, versículo 26. Deus criou o ser humano com o dom, a ordem de dominar. Preste atenção no que diz nesse texto. É muito difícil, queridos, quando a pessoa não consegue ter o domínio próprio. Quando a pessoa ela se torna uma pessoa sem um rumo, sem um destino, sem uma orientação. Mas quem é dominado por Deus, ou seja, somente o Espírito Santo pode frutificar em nossas vidas o fruto do domínio próprio. Só Ele que pode fazer com que você experimente isso. Eu vou me controlar, eu vou conseguir me dominar. Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejem sobre a terra. Quando Deus criou o ser humano, Ele deu o dom de dominar. Ele mandou que o ser humano dominasse e não fosse dominado. E hoje nós vemos que as pessoas, que eles estão sendo dominadas. Você já percebeu como que as pessoas têm andado nervosas, ansiosas? Porque esse mundo, essa correria, esse ritmo que o mundo está, as pessoas não estão aguentando, e elas estão se sentindo dominadas por tudo que acontece ao seu redor. As pessoas estão sendo dominadas pela tecnologia. Tem gente que não consegue ficar sem olhar na internet, fica o dia inteiro, são viciadas, estão dominadas por aquilo. A pessoa não consegue nem pensar sem aquilo ali. Pessoas que são dominadas pelos vícios, não é isso? Aqui diz que o homem deve dominar sobre a terra, dominar sobre as ervas, sobre os animais, dominar sobre tudo. Só que o homem está sendo dominado pelas coisas, por uma erva, por uma bebida, por uma coisa, dominando a pessoa. Só que não foi esse o dom que Deus nos deu. Ele nos deu o dom de dominar. E Jesus falou que nós temos que aprender a dominar a si mesmo, quando Ele disse lá em Marcos 8,35, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Que negar a si mesmo, gente? É você se dominar. Aí eu estou com vontade de fazer tal coisa? Estou, mas eu não vou fazer não. Eu gostaria de deixar um exemplo bíblico, que é Nabucodonosor. Nabucodonosor dominou o mundo inteiro na sua época. O maior império do mundo era de Nabucodonosor. Ele dominava tudo, mas não dominava ele. Sabe o que Deus fez com Nabucodonosor? Diz o capítulo 4 de Daniel: fez Nabucodonosor pastar. Ele foi pastar, comeu capim 7 anos. Para quê? Para ele aprender a se dominar. E quando ele se levantou a cabeça e voltou para Deus, a primeira coisa que ele falou, lá em Daniel 4, versículo 13, que o domínio pertence a Deus. A Ele pertence o domínio. O que é isso? Ele entregou o domínio da sua vida a Deus. E é somente assim que nós aprendemos a ter o domínio próprio. Agora, queridos, quantas pessoas, me perdoem a expressão, estão pastando porque a pessoa não tem domínio próprio? Aí a pessoa cai numa situação que ela está pastando mesmo, para ela aprender a ser dominada. Tem muitas pessoas que preferem ir para uma igreja que domina as pessoas. Já viram religiões, igrejas, que tem muita regra, e algumas pessoas falam assim: pastor, tem que ir para uma igreja que me domina. Aí eu não estou nem criticando não, que de repente a pessoa precisa ir para uma igreja que ela é regulada, e a igreja precisa ter disciplina, queridos. A nossa igreja tem disciplina, tem ordem, tem que ter. Quem pensa que não, está errado. Se não tiver, nós temos que pôr, porque Deus, Ele quer tudo com essa disciplina. Então nós vamos falar 3 coisas, preste atenção: características da falta de domínio próprio. Como que eu sei
que eu estou sem domínio próprio, que alguém não tem domínio próprio. Quando você olhar para a pessoa e falar assim, pá, aquele ali está descontrolado, deixa ele. Outra coisa, o que eu preciso dominar? Quais são as coisas que eu tenho que dominar? E como dominar a si mesmo? Vamos falar rapidamente essas coisas? Eu vou ler na Bíblia, se você puder me acompanhar, acompanhe aí na sua Bíblia, então anote para você ler em casa. Primeira característica da falta de domínio próprio é o orgulho. Diz o Salmo 19, versículo 13, se você puder abrir, Salmo 19, 13. O que é o orgulho? É a pessoa falar assim, eu faço o que eu quero, não quero nem saber, fiz mesmo. Ou a pessoa não reconhece os seus erros. A pessoa não reconhece os seus erros, ela se torna orgulhosa, ela não se humilha. Olha o que diz o Salmo 19, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Queridos, quando a pessoa é orgulhosa, ela não abaixa, ela não dá o braço a torcer. E quando ela faz isso, ela não tem domínio próprio. Porque a pessoa que tem domínio próprio, ela fala, eu errei, eu preciso mudar. Mas a pessoa orgulhosa, ela não reconhece. Segunda característica da falta de domínio próprio, a impaciência. Provérbios 16, 32, preste atenção nisso, Provérbios 16, 32, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Está falando que a pessoa que ele é o herói, ganhou a guerra? Não, a pessoa que é paciente, aquela pessoa calma, mansa, domina a si mesmo, ela é melhor do que quem domina uma cidade. Adianta a pessoa dominar todo mundo e não dominar a si mesmo? Controla tudo, não controla a sua vida, não consegue se controlar. O que é isso? A impaciência. A pessoa que não tem paciência, ela não tem domínio próprio, porque ela não aguenta esperar. Mas quem tem domínio próprio fala assim, opa, espera, daqui a pouquinho nós vamos ver o que vai dar. Aí você espera e Deus te abençoa. Então cuidado com a impaciência. Aí a coisa vai piorando. Você vê que a pessoa começa orgulhosa, fica meio nervosa, impaciente, e aí a pessoa tem um descontrole. Capítulo 25, versículo 28, olha só. Como cidade derribada, que não tem muros, assim um homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade que não tem muro, não tem proteção, não tem segurança, está tudo de qualquer maneira, assim a pessoa que não tem domínio próprio, ou seja, está tudo de qualquer maneira, é o descontrole. A pessoa, como eu falei, ela começa com orgulho, eu é que sei, eu faço o que eu quero. Ela fica impaciente, nervosa, tem pressa, depois ela se torna uma pessoa descontrolada, faz o que quer, a hora que quer, e a pessoa surta. Já viu aquelas pessoas que surtam? Qualquer coisa a pessoa fala loucura. Falta de domínio próprio. E a última característica que nós vamos falar hoje sobre a falta de domínio próprio é a ignorância. Abra para você marcar esse versículo, ele é muito importante. Salmo 32, versículo 9, fala sobre a ignorância. Que é uma pessoa ignorante, não quer saber. A pessoa ignorante, ela ignora, não está nem aí, ela já faz doideira uma atrás da outra, está descontrolado, é impaciente, orgulhoso. Salmo 32, 9, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. Queridos, olha que palavra pesada, falando para nós, não seja igual o cavalo e a mula, não. Tem gente que dá pinote, cabeçada para tudo quanto é lado, tem que botar cabreço, igual eu falei, tem que andar regulado. Eu vejo pessoas que Deus quer prosperar, mas Deus não deixa, porque sabe que se ele já gasta demais com pouco dinheiro, se der muito então, não é isso? Se ele já faz, então Deus às vezes coloca cabreço na gente, situações que você fica ali, ó.
E a palavra fala para nós, cuidado, não seja igual a mula, não seja, né, igual o cavalo, aquela pessoa que dá coisa em todo mundo. Estou falando aqui quando a pessoa chega no pior nível, que é a ignorância. Então vocês percebem como é que a coisa vai só piorando? A pessoa orgulhosa, impaciente, descontrolada, ignorante, e aí a pessoa já não tem domínio próprio, ninguém domina aquela pessoa. Vamos falar para mim, por favor, as 4 características? Característica da falta de domínio próprio, vamos lá: orgulho, impaciência, descontrole, ignorância. Agora, continuando, o que eu preciso dominar? Como é que eu vou aprender a me dominar? Tem que saber o que eu preciso dominar. Primeira coisa que nós temos que aprender a dominar, a vontade. Gênesis 4:7 tem um versículo profundo sobre isso. Por quê, queridos? Vontade é uma coisa que dá e passa. É verdade. Se eu criar o meu filho, tudo que ele quer eu tenho que dar na hora que ele quer, eu vou treinar ele para quê? Para ser uma pessoa que não tem controle. Ele tem que saber que tem hora que dá vontade, mas não pode. Não é assim? Porque se você, tudo que você dá vontade, você fizer a hora que der vontade, você fazer uma doideira, você vai fazer. Olha o que Deus falou para Caim, lá em Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus falou: Caim, cuidado, hein? Cuidado que a vontade vem. Você tem que proceder bem. O desejo que você tem, ele é contra você. Às vezes a nossa vontade é contra a gente. Tem que segurar a vontade, esperar passar, e não alimentar os desejos. Nós temos que dominar eles. Queridos, me perdoem a expressão, mas nós somos animais. Nós nos tornamos filhos de Deus ao receber Jesus. Somos animais racionais, mas tem seres humanos que vivem igual animal irracional. Por quê? Já chegou no nível da ignorância, igual eu falei. Virou cavalo igual mula, tem que andar regulado. Quando nós não dominamos a nossa vontade, nós estamos andando pelo instinto da carne. Por isso que eu fiz a comparação com o animal. O homem que ele vive com o animal, ele segue as vontades da carne, só que a carne pede, e aí ninguém segura ele. Por isso que nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor, e pedir: Deus, eu quero controlar a minha vontade. A coisa mais difícil de dominar de todas, é a língua. Tiago 3, do 2 a 8, leia comigo esse texto, porque só a leitura não precisa ter explicação. Tiago 3, de 2 a 8. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde quer que o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o nosso corpo inteiro. E não só põe em chamas toda uma carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Queridos, se tem uma coisa que a gente tem que aprender a dominar, é a nossa língua. Porque se você não dominar a sua vontade, dá vontade de falar, você põe para fora. E aquilo que você pôs para fora aqui, depois não tem como colocar para dentro. Jesus, ele falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai dela.
Não adianta a pessoa ser religiosa, fazer tudo. Tiago mesmo diz no Tiago 1,26, que não adianta a pessoa ser religiosa e não saber controlar a sua língua. Quantas vezes, queridos, nós pecamos com palavras que desagradam a Deus, e o diabo fica escutando, olha lá o crente, acabou de orar, aí daqui a pouco acabou de orar, vai falar um monte de besteira, aí ele rouba nossas bênçãos. Não é como ele aconteceu com Jó, que Jó não pecou, a mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó não pecou, ele adorou a Deus. E às vezes a gente fala besteira, não é assim? Segurar nossa língua, queridos, tomar cuidado com o que nós falamos de nós, dos outros, isso é muito sério. Outra coisa que nós temos que aprender a controlar, os pensamentos. Como controlar os pensamentos? Está ali a receita em Filipenses 4, versículo 8, Filipenses 4, 8, eu faço uma comparação, os passarinhos, eles voam em cima da nossa cabeça. Você pode proibir um passarinho de voar em cima da sua cabeça? Não pode. Passa para lá, passa para cá, você não pode proibir de voar. Agora, se um passarinho trouxer um galho e começar a fazer um ninho em cima da sua cabeça, você vai deixar ele fazer um ninho em cima da sua cabeça? Não vai. Você vai espantar. Da mesma forma o pensamento. Pensamento passa para lá, passa para cá, mas você não deixa ele posar. E como que muda os pensamentos? Como é que controla eles? Filipenses 4,8 fala, olha só, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Preste atenção aí, fala uma lista. A coisa é verdade, você pode pensar nela. Agora é mentira, é fofoca, é calúnia, é ficção, esses assuntos de novela, a gente gasta a vida discutindo novela, mentira danada, vai ocupar sua cabeça com aquilo? Não é verdade. É respeitável, é coisa de respeito, ocupa. É coisa justa, é coisa amável, é coisa pura, de boa fama, tem virtude. E a última da lista, o louvor. Você quer limpar sua cabeça de mau pensamento? Na hora que vem um mau pensamento, vou te dar uma receita. Canta um hino, canta um louvor no pensamento. Na hora que acabar o hino, aquele pensamento ruim foi embora. Porque o louvor ele vai encher o seu pensamento. Então nós temos que fazer isso. E nós temos o capacete da salvação. Proteger nossa cabeça. Nós temos que dominar os nossos pensamentos. Entregar nossa mente a Cristo. Última coisa que nós temos que aprender a dominar. As nossas ações. Você percebe ali uma progressão de novo? 1 Coríntios 9, 25 vai falar sobre as ações. Olha só, você pensa em dominar as suas vontades. Aí você domina a sua língua. Domina o seu pensamento. E as suas ações. Já a pessoa que não tem domínio próprio é o contrário. Ela tem vontade, ela fala, o que ela fala passa aqui assim, ó, entra aqui no ouvido, enche a cabecinha dela de novo, na hora que ela vai ver, ela está fazendo. O que são as ações? Controlar as ações. Olha só, 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Igual um atleta que domina o corpo. Eu aguentava correr 1000 metros, agora eu vou aguentar correr 2. Ele se domina, não domina? Ele treina o seu corpo. Nós temos que treinar a nossa vida. Eu não aguento ficar tanto tempo sem fazer tal coisa. Aguenta, começa a fazer um propósito de uma semana, depois de 2, quando você vai ver, você acaba com aquilo. Eu tinha um negócio que eu assistia filme, gente, eu amava ver filme. Hoje, tem tempo que eu não vejo um filme. Primeiro porque eu não tenho tempo, segundo que eu fui largando disso. Não estou dizendo que é pecado assistir filme, mas seria errado eu ser dominado por aquilo. Eu tenho que parar tudo para assistir aquilo. Nós temos que largar as ações. E toma cuidado com isso. Eu vou perguntar, o que nós temos que dominar? Vontades, a língua, os pensamentos e as ações.
Preste atenção, começa com vontade, depois a pessoa fala, depois a pessoa fica só pensando, depois ela faz. Por último, como dominar a si mesmo? Como eu vou aprender a ser dominado? Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, fala sobre o domínio e o senhorio de Cristo. O que é isso? Olha o que diz Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, quando você entrega a sua vida ao senhorio de Jesus, na Bíblia, quando traz a palavra Senhor, Adonai, significa dono, proprietário. Quando você diz Jesus é o Senhor da minha vida, você diz agora eu tenho um dono. Então, minha irmã, meu irmão, sinto muito, mas você não é mais o dono do seu nariz. Seu nariz, a sua mão, o seu pé, você tudo. O seu coração tem dono, e esse dono se chama Jesus Cristo. O senhorio de Jesus, eu me lembro aquele momento, que ele mandou buscar um burrinho que ninguém nunca montou. Falou, vai lá e busca um burrinho, está perto da mãe dele, ninguém montou nele. Ele mandou buscar aquele burrinho. Quem aqui já morou em zona rural sabe, pegar um burro que nunca ninguém montou, é difícil. O bicho não deixa montar fácil não. Mas quando Jesus mandou pegar, ele veio, e quando Jesus montou, ele ficou quietinho. Da mesma forma, a pessoa que não tem domínio próprio. Já vi gente que a pessoa era indomável, entregou para Jesus, um homem virou manso, virou aquela pessoa mansa, porque entregou a Jesus. Então você quer ter domínio próprio? Entrega a sua vida primeiro para Jesus, é a única coisa. E você que é crente também tem que entregar a vida para Jesus. Falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Se tem alguma coisa na minha vida que eu estou dominando, que não é Jesus que está dominando, peço, Senhor, agora o Senhor que vai dominar. Somente assim pode ter domínio próprio. Outra coisa que ensina a gente ter domínio próprio, obediência. Romanos 13, versículo 1. A obediência é um regulador. Se nós não tiver que obedecer nada, obedecer liderança e obedecer normas, a gente fica como? De qualquer maneira. Mas quando tem que obedecer, você tem que andar no domínio. Romanos 13, 1 diz assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. O que é isso? Nós temos que obedecer. Quando você tem que obedecer uma ordem, aquilo ali Deus colocou para quê? Para você aprender a ter domínio próprio. E a pessoa desobediente não tem domínio próprio. Por que ele não quer obedecer? Porque ele não quer ser dominado por ninguém. Então Deus coloca para nós líderes, Deus coloca para nós normas que existem em todos os lugares. Por exemplo, na igreja tem, que aquilo é para você aprender a ter domínio próprio. Sabia? O crente que tem domínio próprio, ele sabe obedecer. Ele sabe o que ele pode fazer. Ele obedece. Outra coisa que ensina a ter domínio próprio, como se dominar? O respeito. Em Mateus 7,12, Jesus falou do respeito. Quem tem Jesus como Senhor sabe ser obediente. E quem é obediente tem Jesus como Senhor sabe respeitar. E quando eu respeito o meu próximo, é o meu limite. O meu limite vai até onde começa, o seu. Ou seja, se fulano não gosta que fala um negócio, eu não posso falar, gente. Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus falou, tem que respeitar. O irmão não gosta que fala tal coisa, não fala. Paulo falou lá em Romanos 14, se você for fazer um negócio, e aquela coisa for escandalizar o seu irmão, não faça. Se for para escandalizar seu irmão, não faça. O que é isso? É um limite para você aprender a ter domínio próprio. Eu vou me dominar. Epa, não vou falar tal coisa, porque aquilo ali vai ter que me dominar.
Eu tenho que me dominar para não ofender aquela pessoa. É o respeito. Um exemplo é o apelido. Já viu que apelido, se a pessoa não gosta do apelido, ele pega. Mas é no mundo. O cristão não pode ser assim. Se você sabe que a pessoa não gosta que fala, não faça. Porque quem tem domínio próprio, sabe respeitar. E por último, como dominar a si mesmo? A liberdade. 1 Coríntios 6,12, quando a palavra fala que nós somos livres, quem tem domínio próprio, sabe aproveitar a liberdade. O que é isso? Olha a progressão. Você recebe Jesus como Senhor, você aprende a obedecer, respeita as pessoas, você é livre. Porque você sabe até onde que você pode ir. Já quem extrapola na sua liberdade, ela perde o domínio, perde a liberdade, assume as consequências. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu me lembro quando eu era adolescente, quantos colegas que eu tive, que hoje não têm a mesma liberdade que eu tenho. Alguns que morreram pelos vícios, pelo crime. Outros talvez que enrolaram a sua vida de tal maneira que hoje não tem a mesma liberdade que eu tenho. Porque a pessoa não teve domínio próprio. E quem tem domínio próprio, ele é livre. Amém? Então, como dominar a si mesmo? Vamos falar as 4 características? Primeiro, receber o senhorio de Cristo. Obediência, respeito e a liberdade. Você se torna livre. Recebeu Jesus como Senhor, obedeceu, respeitou as pessoas, você é uma pessoa livre, que você sabe se controlar. E eu gostaria de terminar, concluindo, com um versículo do Salmo 119, versículo 133. Nós vamos ler juntos, como uma oração, como se fosse uma oração, pedindo: Senhor, firma os meus passos na tua palavra e não me domine. Eu não quero ser dominado por nada de mal, por nenhum erro, pelo pecado. Não quero ser dominado pela iniquidade alguma. Vamos ler juntos, depois vamos orar? Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Que você esteja firmado em Deus, que nada te domine, que a única pessoa que vai poder dominar a sua vida é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos agora, eu estarei orando. Pai querido, nesse momento, eu coloco, Pai amado, nossas vidas, ó Pai, na tua presença. Toca, Pai amado, em cada coração, Pai amado, aqui diante do Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, domina a nossa vida, nos encha com o teu poder, venha controlar nossas emoções, as nossas vontades, a nossa língua, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Venha nos ensinar, Pai amado, a sermos domados pelo Senhor, a sermos ensinados pelo Senhor. Declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, e que o Espírito Santo venha encher a nossa vida, Pai, para nós sermos dominados pelo Senhor, e saibamos controlar a nossa vida. Molda o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa personalidade, como homens e mulheres do Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.